a partir desse momento, a aula está sendo gravada. Então, hoje é dia 22 de junho, com o 7º ano, é uma aula dupla. Peço a vocês que assinem a lista de presença aqui no chat também. Podem colocar nome e número ali. Nada de Shaolin Matador de Porco. É o nome. Beleza. Enquanto vocês colocam aí, respondem a chamada, já dei uma olhada na lousa aí, ó. Eu tenho algumas continhas para a gente trabalhar aqui. Deixa eu ver. Beleza, já foram 22. Eu tenho 25, então faltam 23, faltam 2 aí, né? 24. Falta alguém para responder. Oi? A gente vai entrar de férias essa semana, quer dizer, semana que vem? Eu acho que é dia 3 de julho. Dia 3? Pelo menos é uma previsão que tem aí. Gente, eu tenho aqui agora na lousa uma continha aqui, ó. Raiz cúbica de 27 sobre 64. Raiz cúbica de 27 sobre 64. Como é que a gente faz isso? Método prático, a gente vem aqui e tira raiz do numerador, lembrando que é raiz cúbica, então muita atenção nisso. Raiz cúbica de 27. Esse é o numerador. No denominador, eu também terei a raiz cúbica de 64. Então agora eu tiro a raiz do numerador e a raiz do denominador também. Aí eu pergunto a vocês, que número que elevado a 3 dá 27? 3. O 3, né? O 3. Por quê? Porque 3 ao cubo é 27, lembram? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Portanto, raiz cúbica de 27 é 3. Agora, que número que é elevado ao cubo, ou, né? Que número que é elevado a 3 dá 64? 4. Qual? 4. 4, né? 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64. Portanto, a raiz cúbica de 27 sobre 64 é 3 quartos. Ok? É 3 quartos. Por quê? Porque 3 quartos ao cubo é 27 sobre 64. Né? Se eu viesse aqui, ó, 3 quartos ao cubo, seria 27 sobre 64. Lembrando que radiciação é o inverso da potenciação, né? Então, se aqui eu tenho uma potenciação, a raiz dele é a operação inversa, né? Bom, deixa eu apagar aqui. Bom, no item de baixo ali, eu tenho agora raiz quinta, olha o índice, é 5, de menos 1 sobre 32. Eu posso escrever menos raiz ímpar. Eu tenho um resultado negativo? Eu posso ter um resultado negativo numa raiz de índice ímpar? Posso ou não? Você pode ter negativo? Pode. Isso. Pode, negativo Pode. Se o índice é ímpar, eu posso. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, o menos do lado de fora agora. Por quê? Porque eu já defino que o sinal será negativo, tá bom? O resultado negativo, eu já deixo o sinal ali. Raiz. Deixa eu fazer aqui o numerador. Raiz de 1 sobre raiz de 32. Observe que o índice é 5. Observe que o índice é 5. Olha lá, mesma coisa, ó. Numerador e denominador. Esse menos que eu deixei de fora é como se fosse um parênteses aqui, ó. Menos, por exemplo, raiz quinta de 1 sobre 32.
é como se tivesse um parênteses ali e eu estivesse dizendo que essa conta aqui dentro do parênteses vai ficar negativo, né? Na frente do parênteses a gente já viu várias vezes. É a mesma ideia, tá bom? Eu já defino o sinal antes de fazer a conta. Bom, agora eu pergunto para vocês, olhando o numerador, que número que número que elevado a 5 vai dar 1? 1 mesmo, né? 1. Portanto, minha resposta é menos 1 sobre... Que número que elevado a 5 vai dar 32? 2. O 2. 2. Perfeito. Olha lá. 2 elevado a 5 dá 32. Então, a raiz quinta de menos 1 sobre 32 é menos meio, tá bom? Porque se eu fizesse isso aqui, ó, menos 1 sobre 2 elevado a 5, daria menos 1 sobre 32, que é o resultado do meu radicando aqui, né? Tá bom? Maravilha. Tá facinho, tá facinho, tá facinho. Vamos ver o de baixo agora. Aqui eu tenho um número decimal. Normalmente, para evitar erros, eu transformo em fração. De novo, eu tenho um índice ímpar e o sinal é negativo. Então, eu vou deixar aqui já o sinal negativo definido. E vou colocar como raiz 0,008 transformado em fração. Vira como? 8. 8. Menos 8 milésimos. 1000. 8 sobre 1000, né? Eu tenho 3 casas aqui, ó. Então, eu tenho 3 zeros. 8 sobre 1000. Alguém falou menos 8 sobre 1000. Mas observe que eu já defini o sinal aqui antes, ó. Então, eu já estou dizendo que a resposta final será negativo. Então, dentro da raiz, eu já não me preocupo mais com o sinal, tá bom? Porque eu já defini aqui na frente, ó, que a resposta será negativa. Tá bem? Já defini isso, já, logo de cara. Bom, então agora eu tenho menos numerador, raiz de 8, raiz cúbica de 8, e o denominador, raiz cúbica de 1000. Olha lá, vou tirar a raiz do numerador e do denominador. Maravilha. Que número que elevado a 3, ao expoente 3, será igual a 8? 2. 2, perfeito. Ou seja, 2 ao cubo é 8. Então, 2 é a minha resposta. Raiz cúbica de 8 é 2. Ronaldo, Oi? fica negativo, né? Isso, vai ficar negativo. Bem observado. Olha lá, esse sinalzinho, ó, eu já defini já desde o início. Então, ele aparece ali no final. Agora, que número que elevado a 3 vai dar 1000? 10. O 10, né? 10. 10. É, porque 10 ao cubo é 1000, né? 10 ao cubo é só acrescentar 3 zeros, e aí dá 1000. Beleza, ó. Menos 2 décimos, que eu poderia simplificar como sendo menos 1/5. Se eu quisesse transformar isso aqui em número decimal, seria menos 0,2. Olha lá, 2 décimos, né? 0,2, 2 décimos. Então, qualquer uma dessas três respostas aqui estariam corretas, ó. Menos 2 décimos, ou menos 1/5, ou menos 0,2. Dúvidas? Tranquilo? Nenhuma. É uma Beleza. dúvida. Em dúvidas. Beleza. Só quero chamar a atenção de vocês que esses exemplos estão na página 39, tá bom? Estão na página 39. Observe uma coisa importante aqui, para a gente chamar a atenção, ó. Sempre que o índice da raiz, assim como acontecia na potenciação, né? Então lembre-se, radiciação e potenciação são operações inversas.
Então, eles têm as mesmas regras. Uma regra que vale para um, vale para o outro. Então, olha só, sempre que o índice for ímpar, o sinal resultante será o mesmo do radicando. Olha o primeiro exemplo. Como o radicando era positivo, a sua resposta é positiva. Já no item B aqui embaixo, o radicando era negativo. O índice é ímpar, então a minha resposta será negativa também. Ela vai ter o mesmo sinal do radicando, né? Ele se repete aqui, ó. Era menos no radicando, então a resposta é negativa também. Olha aqui o terceiro. Índice ímpar, sinal negativo, a minha resposta também será negativa. Segue o mesmo sinal, tá bom? Então, se for ímpar, vai continuar negativo. Se era positivo, continua positivo. Se era negativo, continua negativo. Sempre que o índice for ímpar. É a mesma regrinha da potenciação, tá bom? Mesma regrinha da potenciação. Por quê? Um número negativo multiplicado por ele 3 vezes dá negativo, né? Menos com menos dá mais, com menos de novo volta a ser menos. Bom? Bom, vamos ver agora mais alguns exemplos. Agora eu tenho esses aqui. Raiz quarta, posso escrever assim, ó, numerador. Raiz quarta de 16 sobre raiz quarta de 81. Que número que elevado a 4 dá 16? 2. 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, 2 elevado a 4 dá 16. Por que eu quero elevado a 4? Porque o índice é 4. Tá bom? Então, eu preciso de um número que elevado à quarta potência dê 16. De baixo, que número que elevado à quarta potência será igual a 81? O 3? O 3. 3 elevado a 4 dá 81. Portanto, raiz de índice 4, raiz quarta, de 16/81 é 2/3, tá bom? Porque esse 2/3 elevado à quarta potência daria o radicando, que é 16/81. Bom, vamos ver agora aqui. Índice 6 agora, ó. Índice 6. Índice 6. Então, raiz sexta de 1 no numerador. E no denominador, raiz sexta de 64. Bom, que número que elevado à sexta potência, olha só, o meu índice é 6, então a potência vai ser 6 também. Que número que elevado à sexta potência dá 1? 1 mesmo. Perfeito. Isso é mais fácil. Agora, que número que elevado à sexta potência vai dar 64? 2. 2. 2. Olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32, 64. Então, 2 elevado a 6. 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Portanto, a raiz sexta de 64 é 2. Maravilha, maravilha. Olha lá, observe, ó, operação inversa. Potenciação, radiciação como a sua inversa. Vamos ver o de baixo agora. De baixo é raiz quadrada, mas um número decimal. Já vi que vários alunos aí, provavelmente usando calculadora, resolveram sair direto na raiz de número decimal. Mas quando você está na mão, nem sempre é tão simples, né? Claro que aqui está até fácil de ver. Mas vamos pensar transformá-lo em fração. Então eu tenho raiz
Como que eu escrevo 0,81 em fração? 81 sobre 100. 81 sobre 100. Olha lá, eu tenho duas casas decimais aqui, ó. Então eu tenho 2 zeros dividido por 100. Beleza. Numerador é 81, raiz quadrada. Denominador é raiz quadrada de 100. Assim. Então eu tiro a raiz do numerador e a raiz do denominador. Que número que elevado ao quadrado, observe, se eu não tenho nada no índice aqui, ó, sempre é quadrado, tá bom? Sempre é quadrado. Que número que elevado ao quadrado dá 81? 9. 9. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Que Ah, ô número? Ronaldo, então se eles não deram o expoente, vai ser sempre 2. Sempre 2. Tá. Que número que elevado ao quadrado vai dar 100? 10. 10. Portanto, raiz quadrada de 81 sobre 100 é 9 décimos. Se eu quisesse transformar isso aqui de novo em número decimal, quanto daria? 0,9. 0,9. Perfeito. Então, olha, qualquer uma dessas duas respostas aqui estão corretas. Ou em fração, 9 décimos, ou decimal, 0,9. Vamos ver o último agora. Olha só, agora. Eu tenho índice 2 aqui na raiz. E eu tenho um número negativo. Existe raiz quadrada de número negativo? Não. A gente já viu na sexta-feira que a gente não vai conseguir achar um número que elevado ao quadrado dê negativo. Todo número elevado ao quadrado dá positivo. Portanto, essa conta aqui, ó, não pertence ao conjunto dos racionais. Não tem como resolver. Então, olha a diferença para o anterior. Quando o índice era ímpar, o sinal do radicando seguiria para a resposta, né? Se o radicando era positivo, a resposta é positiva. Se o radicando é negativo, a resposta é negativa. Agora, se o índice for par, sempre tem que ser positivo no radicando, tá bom? Sempre será positivo. Não existe radicando negativo com índice par. A gente já viu isso na sexta-feira bastante, a gente só está retomando aqui um pouquinho. Dúvidas aqui? Nenhuma. Beleza. Então, eu vou corrigir, fazer o exercício 1 da página 39. Abra uma apostila, página 39. Vamos fazer o exercício 1. Todo mundo está aí na página 39? Sim. Cara, eu ainda não tô aqui. Eu tô. Sim. Beleza. Então, página 39, exercício 1. Identifique as raízes quadradas que possuem solução em Q. Q é o símbolo do conjunto dos racionais, né? Então, identifique as raízes que possuem solução. Ele nem quer a resposta. Ele só quer saber quais possuem solução e quais não. Só fazer uma marquinha aqui. No item A, existe raiz quadrada de menos 81? Não. 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 Né? A gente teria que ter aqui, ó, raiz quadrada de menos 81. Ah lá, índice par, né? Não existe raiz negativa, né? Não existe raiz negativa. Então, essa aqui a gente não marca nada, não existe. Tá bom? Essa aqui a gente pode até escrever assim, ó. Não pertence ao conjunto Q. Ok? No item B, raiz quadrada de 1/36. Existe? Existe. Existe. Sim.
Quanto daria? 6. 1 Quanto? sobre 6. 1 Sobre 6. Perfeito. Você pode até colocar aqui, ó. Resposta de raiz de 1/36 é 1/6. 1/6. Então aqui você faz um xizinho porque essa existe, está correta. No item C agora, raiz quadrada de 3/7. Existe? Não. Não, não existe. Não. Não. Não existe um número multiplicado por ele mesmo que dá 7, né, Ronaldo? E nem 3. É, e nem 3. Não pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? Porque não é. Vou pôr aqui, ó, quadrado, ó, quadradinho, tá? Quadrado perfeito. Lembram do quadrado perfeito? Sim. Ah lá, não é quadrado perfeito, ok? Item D. Existe a raiz quadrada de menos 1/16? Sim. Existe? Não. Sim. Não. Não, né? Não. Menos não, não, não. menos não, menos não. Menos. Não. É o menos, né? Portanto, É. não pertence ao conjunto Q. Número negativo na raiz quadrada, né? Não existe. Raiz quadrada de 4/10. Existe algum número que dá 10 ou não? Não, por 4 dá, por 10 acho que não. É, por 10 acho que também não. Pertence ou não ao conjunto dos... Existe raiz disso? Não, não, porque não existe no quadrado, não é quadrado perfeito 10. Isso. Então, não pertence ao conjunto dos racionais, porque o 10 não é quadrado perfeito. Ou seja, não tem um número que multiplicado por ele mesmo dê 10, né? Não tem. No F, O F é. raiz quadrada de 25 O sobre F é, 40. Ronaldo. Acho ou É. tenho certeza? É, Certeza. 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 É o contrário daquele lá do exemplo. Do exemplo era mesmo, só que aquele era negativo, esse é positivo. Quanto que é a raiz quadrada de 25 sobre 49? 5 sobre 5 7? sobre 7. 5 sobre 7. Ah, perfeito. Então, esse aqui eu faço um xizinho, porque esse está correto. Então, portanto, raízes quadradas que possuem solução em Q, nos racionais, apenas a B e a F. Sugiro que escrevam essas respostinhas que eu coloquei aí. Você pode dar um print nessa tela e colocar depois, ou já vai colocando na apostila aí, que eu acho melhor. Assim você não tem que fazer isso depois. Já deixem as respostas aí bonitinha no material. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Então foi o exercício 1. O exercício 2 será tarefa agora. Deixa eu apagar aquilo que eu escrevi ali, para dar uma despoluída na tela. Beleza. Nós temos o segundo exercício, eu vou deixar ele como tarefa. Não tem segredo aqui, gente. Vocês já conhecem bem, né? Olha lá, extrai as raízes, encontrando-as, quando possível, em Q? Nos racionais. Então, só vim aqui, letra A, tirar a raiz quadrada daquilo ali. No B, mesma coisa. No C, no D, no E e no F. Quando não existir, vocês colocam aquela historinha ali, né? Por exemplo, não pertence ao conjunto dos racionais, não existe, tá bom? Para o conjunto dos racionais. Porque talvez tenha algumas ali que não existam, né? Então tá aí, o exercício 2 é tarefinha para vocês. Dúvida nele? Alguma dúvida no exercício Não, 2? nenhuma. No exercício 2, nenhuma. Beleza, então o 2 é tarefinha para amanhã. Beleza. Além do exercício 2, tem a tarefinha do exercício 4, na página 40. Próxima página aí, só vocês virarem.
Aqui, ó. O 3 é a tarefinha que a gente vai corrigir agora, né? E o 4 eu estou passando como tarefa. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Olha só a ideia dele, ó. Ele me dá o número A. E o número A é resultado dessa continha toda aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Calcular a potência, né? Ou seja, meio ao quadrado. E calcular dentro desse parênteses aqui que eu tenho a divisão entre frações. Feito esses cálculos, né, vai dar um resultado aqui e um resultado aqui. Eu faço a multiplicação entre eles. Vai dar um número só. Vai dar um número só. Depois que eu fiz a multiplicação entre eles e obtive esse número, aí eu extraio a raiz quadrada, né, porque tudo aqui está dentro da raiz quadrada. Dúvidas até aqui? Não, dá mais uma explicada nesse exercício. Vamos lá de novo. Por exemplo, ó, eu tenho aqui 1 sobre 2 ao quadrado. Tem que calcular ele, certo? Vamos supor que dê 2 nonos. Não sei quanto dá, vamos supor que dê isso. Depois eu tenho que calcular o resultado dessa divisão de frações ali que está dentro do parênteses. Vamos supor que dê, sei lá, 4 sétimos. Tá? 4 sétimos. Ou, sei lá, vou mudar esse resultado aqui. Vamos supor que dê 2 sobre 4. 2 sobre 4. Ok. Isso aqui dentro da raiz quadrada ainda. Ó. O primeiro 2 nonos é o resultado de 1 sobre 2 ao quadrado. E o 2 quartos ali são números que eu estou chutando, hein, gente? Não é a resposta. E esse 2 quartos seria o resultado dessa continha dentro do parênteses aqui. Beleza. Então agora você vem aqui e faz a multiplicação entre eles. Raiz, multiplica, vai dar 4 sobre 36. Pronto. Essa conta toda aqui, ó, deu um único número, que eu vou tirar a raiz dele. Ok? Essa conta aqui vai me dar um resultado. Raiz quadrada de 4/36, vai me dar 2 nonos. Ok. Então, essa é a resposta de A. A vale isso. Depois ele quer a raiz quadrada desse resultado que você achou. Olha quantas contas tem que fazer. Né? A gente faz aí método do Jack, passo a passo. Tá. Vai Entendi. resolvendo lá dentro do parênteses, né, a potenciação e a divisão de frações, acha a raiz quadrada desse resultado e depois acha a raiz quadrada de A de novo. Beleza? Beleza. Beleza. Bastante continha, só ir por partes. Não adianta querer fazer rápido, tá bom? Não adianta querer fazer rápido. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. Ronaldo, Oi? esse exercício é só prestar atenção que não vai errar, né? Hã? Nesse exercício é só prestar atenção que não vai errar, né? Só prestar atenção que não vai errar. A resposta final, ou seja, raiz de A vai ser igual a meio. 1 sobre 2. Bom, então estou passando a resposta para vocês aí. Não adianta só colocar a resposta para mim depois. Eu quero ver a resolução. Tá bom? Então coloca a resolução, mas tem que chegar em 1 sobre 2. Apagando. Bom, agora vamos corrigir a tarefa, né? Que é o exercício 3 nessa mesma página aí. O exercício 3 está aqui. Vamos lá, quem me ajuda a fazer o item A? Eu tenho raiz de 0,64, que eu vou transformar em fração. Eu sei que tem uma galera aí que usou calculadora, mas agora eu quero fazer pela fração. Posso ajudar? Vamos lá. Essa foi a lição de casa, né, Ronaldo? Essa foi a lição de casa.
eu usei calculadora, mas foi só, tipo, eu pensava num número e, tipo, via se estava certo na calculadora. Eu não fazia Beleza. direito. A calculadora é uma ferramenta para a gente usar mesmo. Ela é útil, ela é um suporte para a gente. É óbvio que tem que usar, mas não pode virar um vício, principalmente enquanto a gente está na escola, porque a gente está no período escolar, é onde a gente tem que aprender, entender o porquê das coisas, né? Depois, na vida real, é óbvio, a gente faz as contas na calculadora, mas no período escolar, a gente tem que tentar entender como a conta foi feita e usar a calculadora para conferir se o resultado está correto, tá bom? Então pode usar a calculadora sim, mas dentro de um critério aí, sabendo que você tem que aprender a lição. Beleza. Samara, como que isso aqui vira uma fração? 64 centésimos. 64 centésimos. Ah, essa Samara, não, foi bom. Não, tanto faz. É que ela falou que ia ajudar, mas pode ser todo mundo. Pode ser todo mundo. Vitor, Benato, todo mundo aí que fez. Agora, eu tenho que tirar a raiz de 64 e a raiz de 100. Quanto que é a raiz de 64? 8. 8. Não, você tá resolvendo como? Você tá colocando em fração? Estou pondo em fração. Mas podia resolver direto, né? Tipo, Podia, mas eu também gosto que transforme em fração, porque às vezes esse aqui é um número até que fácil de ver qual é a resposta, né? Em decimal. Mas nem todo número decimal é tão fácil, tá bom? Então eu vou fazer os dois métodos, tanto o decimal quanto a fração. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. 10. Se eu quisesse em número decimal, seria 0,8. 0,8, olha lá, 8 décimos, tá bom? 8 décimos. Eu sugiro que vocês façam os dois métodos, em fração e decimal, tá? Para dar uma treinada aí. Item B. Agora eu tenho um menos aqui na frente, é como se tivesse menos e um parênteses aqui, ó. Raiz de 6,25, tá bom? Esse menos aqui na frente, ó, significa que a resposta será negativa. Não muda nada, tá bom? Significa que a resposta será negativa. Esse número decimal aí, escrito em forma de fração, fica como? 6. Todo mundo? 625 Por 100. por 100. Ô, Ronaldo, eu tinha feito uma cagada que na B, na C, que esses números não tem um zero. Antes, eu fui lá e coloquei, tipo, resultado da 3,5, por exemplo. Eu vou lá e coloco 0,35, por exemplo. Aí eu fui lá e arrumei depois. Porque eu não tinha passado para fração. Isso. Direto. Ô, Ronaldo, o meu resultado deu certo, só que eu não coloquei em decimal. Tem problema? Não, não tem problema. Só veja de novo aqui, ó. Sem calculadora, esse número 6,25 é difícil de calcular de cabeça. Como que calcula isso aí de cabeça para saber a raiz quadrada? É difícil. Então, é aí que eu falo para vocês. Precisa entender como transformar em fração, porque da fração você consegue achar a resposta. Tá bom? Facilita mais. Por exemplo... Ronaldo, Oi? faltou 1 minuto para acabar o voo. Isso, falta 1 minuto. 1 minuto e 40. Vamos só terminar esse aqui, ó. Qual que é a raiz quadrada de 625? 25. 25, né? Olha só, 25 ao quadrado é 625. Portanto, raiz quadrada de 625 é 25. Observe que eu mantive o sinal negativo, hein? Olha só, sinal negativo. Ele fica ali, tá bom? Raiz quadrada de 100. 10. 10. Aí, se eu quisesse a resposta em decimal? 2,5. 2,5. 2,5. Olha lá, 25 dividido por 10 é menos 2,5, tá bom? Então, eu tenho a resposta em fração e a resposta em decimal. Eu tinha posto 0,25 que tinha ficado. Isso.
Pessoal, Aí eu fui ver 0,25 vezes 0,25, não dava 6,25. isso. Vamos encerrar essa chamada aqui e entra de novo pelo mesmo link, tá bom? Não vai cair. Beleza. Beleza.